Glória a Deus. E eu quero partilhar com vocês hoje uma palavra até bem conhecida, mas uma interpretação assim diferenciada para o teu coração. Diz assim, Jeremias 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, esta passagem é muito interessante e ao mesmo tempo importante, porque na verdade o Senhor tem esta obra para fazer em todos os habitantes da terra. O Senhor chama a atenção de Jeremias: Jeremias, levante-se. E Deus queria mostrar ali para Jeremias, através daquela situação, um exemplo do que o próprio Deus faz e quer fazer com toda a humanidade na terra. Primeira ação que Deus requer: levante-se. E Deus, para fazer esta atuação, trazer esse molde novo, trazer esse aperfeiçoamento, trazer realmente essa mudança no caráter, no corpo, na alma, o que ele precisa? Deus precisa que o ser humano se levante. Se levante para buscar a face dele. Se levante para buscar o espírito dele. E quando Jeremias se levanta, você percebe que ele se coloca à disposição de Deus. E hoje eu quero trazer esta primeira palavra para você: se levante. Deus tem algo para fazer, Deus tem uma obra para realizar, Deus tem mudanças. Você quer mudanças? Você quer mesmo mudanças? Então, tenha a primeira atitude: se levante. Jeremias se levantou. E então, Deus dá a segunda ordem para ele: levanta e desce à casa do oleiro. Queridos, muitas vezes na Bíblia você vai ver Deus usando esse termo, a humilhação, como um meio de alcançar a glorificação. A humilhação diante de Deus. E até mesmo que ainda que neste momento você esteja sendo humilhado diante dos homens, todavia, a Bíblia promete que os humilhados serão exaltados, os abatidos serão realmente erguidos. Porque Deus levanta o pobre do pó e do monturo o necessitado, para o fazer assentar ao lado de reis. É o que está escrito no livro de Samuel. Então, espiritualmente falando, o primeiro passo para uma elevação é a humilhação. Por isso que você vai ver na Bíblia Sagrada falando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei sua terra e perdoarei os seus pecados. Então, a humilhação, que é o descer à casa do oleiro, ela faz parte daquilo que é, na verdade, a obra completa que o Senhor quer fazer. E sabe o que acontece? Nós percebemos também na Bíblia Sagrada falando: humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no devido tempo te exalte. Então, naquele momento, o Senhor estava dizendo isso para Jeremias, tipificando toda a raça humana: se levante e desça. Se levante da sua acomodação. Se levante da sua apostasia. Se levante dessa condição, desse hábito, dessa passividade. Se levante desta condição e desça diante do Senhor.
E quando Jeremias começa a descer, diz que ele pode visualizar um oleiro trabalhando em um vaso. Um oleiro que estava ali até então com um barro na mão. O oleiro estava trabalhando aquele vaso e diz a palavra de Deus que ele tentava dar um formato para aquele vaso que lhe agradasse, tentava tornar realmente aquele vaso algo apropriado para o seu uso. E você percebe que no versículo 6 o Senhor diz: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o ser humano, quando ele se entrega a Deus, quando ele se levanta para buscar a face de Deus, quando ele se levanta para se render a Deus, Deus pode realmente trabalhar na sua vida. Assim como esse barro, sois vós nas minhas mãos. Assim como esse barro, sois vós diante de mim, diz o Senhor. E realmente, nós viemos do pó da terra e, conforme diz, para o pó nós voltaremos. E o Senhor realmente quer moldar-nos. E eu não me refiro ao nosso exterior, eu me refiro sim ao nosso interior, aquilo que são as situações que muitas vezes nós herdamos, situações que você pode dizer: ah, eu nasci assim, eu sou assim, e eu vou morrer desse jeito, eu não mudo. E talvez você até hoje se orgulhava por aquilo que eram as suas tradições herdadas, por aquilo que era a tua religião herdada, por aquilo que era, né, as situações que você adquiriu pelo seu convívio familiar. E talvez até hoje você se orgulhe por ser uma pessoa orgulhosa, por ser uma pessoa agressiva, por ser uma pessoa que não perdoa, por ser uma pessoa violenta, por ser uma pessoa briguenta. E a Bíblia fala aqui: levanta e desce, porque assim como um vaso, assim sereis vós nas mãos de Deus. Porque lembra de Nicodemos, quando ele chegou diante de Jesus? Jesus falou para ele: olha, importa que você nasça de novo. Sabe por quê? Porque você vai ver no livro de João 1 que aqueles que receberam a Jesus foram feitos filhos de Deus. Então eles não são mais pessoas que nasceram pela vontade do sangue, não são mais pessoas que nasceram simplesmente pela vontade da carne, nem são pessoas que nasceram pela vontade do homem simplesmente, mas são pessoas que, porque receberam a Cristo, se tornaram filhos de Deus. Então, se você recebe a Cristo, você não é mais simplesmente o filho do seu pai, a filha da Dona Maria, o filho do seu José, para você querer manter o mesmo ritmo de sentimentos, as mesmas práticas, os mesmos vícios, as mesmas loucuras. Não. Você, quando recebe a Jesus Cristo, leia João 1, você é feito filho de Deus. E como filho de Deus, importa sim que você deixe Deus te guiar, Deus te ensinar os verdadeiros valores, Deus colocar em você a verdadeira essência. Por isso, humilhe-se diante do Senhor, para que Ele no devido tempo te exalte. Levante-se hoje e se renda a Deus. Sabe por quê? Porque você vai ver que Deus vai mudar muitas coisas no teu interior. Se sua família tinha um histórico de pessoas odiosas, Deus vai querer sim arrancar essa índole odiosa do teu ser. Se a sua família tinha um histórico de pessoas malignas, Deus vai tirar do seu interior essa maldade. Se a tua família tinha um histórico de pessoas infiéis, pessoas traidoras, adúlteras, beberronas, o Senhor quer te formar agora como filho dele, com uma índole diferente, uma inclinação diferente. Então, é o que disse no livro de Isaías: os filhos não levarão sobre si o pecado dos pais. Sabe o que é isso? É que você não vai carregar sobre si as culpas dos teus pais,
Por que você não vai carregar? Porque você não vai fazer as mesmas coisas. Porque se você fizer as mesmas coisas, cometer os mesmos erros, automaticamente você dá continuidade às mesmas loucuras, aos mesmos erros, às mesmas deformidades. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, como disse a Jeremias, levanta e desce na minha presença. E sabe o que vai acontecer? Esse sermão de que você não muda, esse sermão de que você não admite as coisas, esse sermão de que você é desse jeito e vai morrer desse jeito, vai mudar. Esse sermão de que você vai fazer dessa forma mesmo e que ninguém faz você mudar, vai mudar. Porque Deus vai começar realmente a trabalhar em você. Por isso que a Bíblia fala, nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Sabe o que significa isso que está escrito no livro de Provérbios? Significa que o Senhor realmente quer que você tenha o óleo. O que é o óleo? O óleo, ele mantém o quê? A maleabilidade, a flexibilidade. No deserto causticante do Egito, do deserto de Sara, de Israel, o que acontecia? O povo tinha que passar sobre o rosto o óleo. Para quê? Para que a pele ficasse maleável e não ficasse enrijecida. E da mesma forma não pode faltar o óleo sobre a tua cabeça. Sabe por que não pode faltar o óleo sobre a tua cabeça? Para você não se tornar uma pessoa intransigente, uma pessoa irredutível, uma pessoa que não sabe reconhecer os erros, uma pessoa que não sabe realmente se quebrantar, uma pessoa que está ali, não se dobra, coração de pedra. Mas hoje o Senhor quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Muitas famílias estão vendo seus filhos perderem-se, porque se ausentam com relação à formação dos seus filhos. Ah, deixa o meu filho escolher, não vou forçar ele a ir à igreja. Ah, querido, não é forçar não, é o bem dele. Você pegá-lo pelas mãos e levá-lo à igreja assim, sabe por quê? Porque assim como você sabe do quanto é bom ele ir para a escola, e nem por isso você vai falar, deixa meu filho fazer o que quer. Quando ele quiser estudar, ele estuda. Não é assim. Da mesma forma é ir à igreja, é aprender realmente a respeitar a Deus, aprender já o princípio de autoridade, porque está hoje na terra nascendo e se desenvolvendo uma geração que não respeita autoridades, que não conhece o que é o respeito à autoridade. Sabe por quê? Porque isso não lhes foi, na verdade, imputado. Mas eu quero falar para você hoje, em nome de Jesus Cristo. O Senhor, Ele quer te dar uma formação. E Ele quer dar às tuas crianças uma formação. E essa formação vai ser dada através de você, para os teus filhos. Por isso, a Bíblia fala, ensina o menino no caminho que ele deve andar, para que nunca ele se desvie dele. Então nós vemos depois mulheres, pais chorando desesperadamente, né? Anos depois, por quê? Porque se omitiram quando tinham poder de interferência na vida do filho. Então hoje, o Senhor chama a sua atenção. Se levante, não fique passivo diante das delinquências que há na sua vida, diante das revoltas, diante do ódio, diante das deformações, diante da falta de perdão. Eu lembro de uma família que havia um histórico tremendo de falta de perdão. Então era assim, as pessoas, o que a Bíblia fala? Que quem não perdoa fica na mão do verdugo, fica na mão do atormentador. Então o que acontecia? As pessoas não perdoavam os seus cônjuges, os seus filhos. Então o que acontecia? Sempre ficavam ali amaldiçoando e amaldiçoavam, e qualquer coisinha amaldiçoava até a terceira geração do outro. Sabe por quê? Porque havia falta de perdão. E a pessoa que não perdoa, ela na verdade é uma pessoa que ela vai desenvolver dentro de si tormentos, e a pessoa fica atormentada e ela tenta correr de um lado para o outro, ela não entende, e aquele tormento na sua cabeça. Ela pode tentar fazer várias coisas, mas aquilo fica atormentando, porque quem não perdoa fica na mão do verdugo. E sabe o que a Bíblia fala? Se nós não nos tornarmos como criança, de forma alguma nós entraremos no reino de Deus.
sabe o que é uma criança? A criança vai lá, ela pode quebrar o pau com outra criança, pode ver. Eles brigam, e chora e berra, mas passou 10 minutos. A mãe pode até ter entrado no meio, pode ter batido no outro, no um. Passou 10 minutos, eles já estão lá gritando e correndo um atrás do outro. Por quê? Coração de criança, coração que perdoa. Você não vai ver uma criança falando, não, você fez isso aquela vez, eu não vou brincar nunca mais com você. Ela até ousa falar, mas no outro minuto ela já está correndo. Sabe por quê? Porque criança é o coração que Deus quer que nós tenhamos. Não como o apóstolo Paulo falou, sermos infantis, não no entendimento, mas infantis na malícia. Então há pessoas que desenvolvem realmente uma índole que é totalmente deformada. Mas hoje o Senhor está falando para você, se levanta e desce. Porque da mesma forma, e olha, porque da mesma forma que eu faço com o vaso, é desta forma que eu quero fazer com você. Eu quero te moldar, eu quero te mudar, eu quero melhorar o seu relacionamento com as pessoas. Lembra de Pedro? Eu sempre faço questão de mencionar esse detalhe que eu acho impressionante. Pedro, andando com Jesus há 3 anos, Pedro se achava realmente o cara. Ele se achava maravilhoso, né? E ele tinha uma fé muito grande. Só que, porque ele deixou as redes, que era algo externo, ele achava que ele já tinha feito tudo na vida. Então ele achava que interiormente ele não precisava mudar nada. Então ele continuava sendo trovão, ele continuava sendo aquele homem, né, totalmente precipitado, ele continuava sendo aquele homem irredutível, ele continuava sendo um homem totalmente, né, nervoso, né? Lembra lá que ele vai com a espada e corta. Aí o que Jesus falou? Olha, Pedro, quando você se converter, você vai ser minha testemunha. Imagina para Pedro ouvir isso, sendo que ele já estava andando 3 anos com Jesus. Mas sabe o que acontece? Ele ficou indignado. Ele falou, como que eu vou me converter? Eu já sou convertido, né? Eu sou capaz até de morrer pelo Senhor, né? Afinal, ele tinha deixado as redes. E ele achava que porque ele tinha deixado aquela situação exterior, no interior dele ele já estava pronto. Mas não. No interior dele, ele pouco tinha mudado. E há pessoas que são assim, queridos. Às vezes estão 15 anos, até 30 anos dentro de uma igreja. Ah, não, porque eu deixei de fumar. Não é por causa que você deixou de fumar que você se converteu realmente, foi transformado interiormente. Você deixou algo externo que te destruía. Você deixou as redes, como Pedro deixou. Você deixou um embaraço. Ah, não, porque eu deixei de beber, porque eu deixei de me prostituir. Isso é algo externo. Mas, até que ponto você mudou interiormente? Você é a mesma pessoa? Lembra de Jacó? Jacó tinha passado anos da vida dele. E ele era o quê? Um usurpador, ele era um enganador. Então o que aconteceu com ele? Ele passou sempre a ser enganado também. Ele era um enganador, ele também passou a ser enganado. Porque o que você planta, você colhe. Aí o que aconteceu? Até um dia que ele teve um encontro com Deus no Val de Jaboque, e o Senhor mudou o nome dele. E a partir daquele dia, ele deixou de ser o Jacó suplantador, ele confessou, eu sou Jacó. E ele passou o quê? A ser Israel. Sabe por quê? Porque embora você possa sim estar andando há anos com Deus e tendo até uma prosperidade exterior, porque Jacó teve. No entanto, não significa que a tua essência você se deixou moldar. E hoje o Espírito Santo quer trabalhar no teu interior. Até que ponto você, jovem, vai ser essa pessoa que dentro da sua casa você, né, agride seus pais. Dentro da sua casa você se levanta soberbamente contra os seus pais. Deus quer curar a sua índole. Até que ponto, homem, você vai ser essa pessoa que ainda busca aquilo que são sentimentos prostituídos, pornografia, imoralidades? Deus quer curar a tua essência. Até que ponto você, mulher, vai ser essa pessoa odiosa, essa pessoa que desenvolve tantos rancores, que não perdoa, que julga todo mundo e não avalia a si mesmo, que não consegue realmente
identificar os próprios erros? Até quando? Deus quer mudar. Assim como um vaso, sois vós nas minhas mãos, diz o Senhor. E se for necessário, né, para os mais endurecidos, é assim, querido, o oleiro. Se o vaso é maleável, se o vaso ali, né, tá flexível, o oleiro vai moldando. Agora, se o vaso é duro, né, tem que ser quebrado todinho e refeito. Então, é melhor você ser mais flexível, é melhor você se abrir e falar, amém, meu Deus, vou fazer sua vontade. Deus me fala de uma pessoa que você sabe que você foi chamado por Jesus e você não quer se render a Jesus só para não dar o gosto para os seus familiares. Você se nega a se posicionar com Deus só, né, para não dar o gosto para os seus familiares. Então, você não pode ser esse vaso duro, enrijecido, que precisa ser quebrado. Eu lembro de um fato, uma senhora que ela sofreu muito na vida, sofreu mesmo. E por causa de tudo aquilo que ela sofreu, ela se tornou uma pessoa realmente dura, uma pessoa assim, inflexível. Então ela não aceitava nada, ela não aceitava mudanças, ainda que ela tenha se convertido. Ela sempre acabava fazendo as coisas da sua própria forma. E chegou um dia que Deus deu uma palavra a respeito dessa mulher, que é o livro de Provérbios, que fala: a soberba precede a ruína. E aquela mulher continuava com seu coração enrijecido. Podia o que for falar para ela, ela não ouvia ninguém. Aí sabe o que aconteceu? Ela sofreu uma perda muito grande. Um dia foi tido um sonho com ela, que a casa dela assim despencava todinho. E ela teve realmente uma perda familiar muito grande, muito grande. E com aquela perda, ela então passou a voltar a ser realmente uma pessoa mais maleável. Não precisa disso. Não precisa ser quebrado para realmente você poder ser refeito. Renda-se a Deus e deixe Deus moldar tua vida. Ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus tem falado para você. Talvez Deus tenha falado para você ame mais. Talvez Deus tenha falado para você perdoe mais. Talvez Deus tenha falado para você, olha, não seja precipitado no seu falar. Talvez Deus tenha falado para você, pare de falar palavrões. Talvez Deus esteja falando para você, pare de amaldiçoar sua família. Pare de falar mal do seu esposo. Pare de falar mal da sua esposa. Pare de falar mal dos seus filhos. Talvez Deus esteja constantemente falando palavras para mudar aquilo que você é, a velha criatura. E, no entanto, até hoje você não estava atento, mas a partir de agora você vai se deixar moldar pelo Senhor. E Deus vai curar tua vida. Há pessoas que Deus tem falado, não traia. Não seja uma pessoa infiel, seja fiel. Seja uma pessoa verdadeira, não fique com mentiras. Não fique tendo essas ações. E o Senhor quer realmente te tornar um filho de Deus. Porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Talvez você seja uma pessoa que ame uma briga, uma contenda, ame realmente uma divisão, ame uma fofoca, ame um mal, mas a Bíblia fala, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E que você possa receber hoje esta marca no teu espírito, a marca de um filho de Deus que é moldado